Temos um fármaco aí que reduz a pressão arterial. Aí você vai dizer, pô, Leandro, não é o que eu cliquei para ver. Não, é isso aí mesmo. É o minoxidil mesmo. O minoxidil ele promove uma vasodilatação de longo prazo e aí ele reduz a pressão arterial. Isso foi descoberto no ano que minha mãe nasceu, 1965. Só que quando você fala do uso tópico do minoxidil, você traz para outro canto que é a melhora capilar. E hoje todo mundo conhece o minoxidil por causa disso. Você provavelmente nunca tinha ouvido falar que ele tem esse efeito para hipertensão arterial. Então já começa esse vídeo clicando no gostei, se inscrevendo no canal, porque eu me esforço muito para trazer coisas boas para vocês. E hoje eu vou falar sobre o minoxidil, se ele funciona ou não, quais são os mecanismos de ação. Enfim, já detectamos aqui talvez um que vocês não sabiam, mas que você não precisa se preocupar, porque o uso tópico não vai te dar uma queda de pressão arterial assim. Como que o minoxidil atua, Leandrão? Olhe, acreditem ou não, mas até hoje a sua ação é obscura. Então a gente vê algumas pessoas colocando que estimula isso, que abre aquilo, e que isso o pelo consegue crescer melhor, e que primeiro cai, depois... Mas o mecanismo de ação mesmo, ele ainda é não descoberto. Pô, Leandrão, mas aí o cara falou, tudo bem, mas eu estou trabalhando aqui com o que a gente tem de mais sólido. E por causa disso, muitas pessoas às vezes dizem assim, não funciona, não é legal. A verdade, pessoal, é que sem saber o mecanismo de ação exato, veja só como a ciência às vezes nos surpreende, algumas pessoas podem dizer que não funciona, mas na prática o que a gente observa são bons relatos com o minoxidil, mas ele não cura a calvície, tá? Isso sim é comprovado. Porém ele ajuda, de fato, na região que é passada, a melhorar o crescimento capilar. Mas, novamente, não cura. O que isso quer dizer? Quer dizer que durante você vai ter um efeito legal. Depois que você parar, você tende a voltar a ser o que você era. O que acontece é que tem muitas pessoas que utilizam o minoxidil e fazem associação com outras coisas. Então, por exemplo, pega uma pessoa que tem uma calvície e ela descobre que o DHT, a dihidrotestosterona dela, que tem afinidade com o couro cabeludo, está acabando com o cabelo dela. E ela usa uma finasterida. Porém, isso tem um efeito de ação, vai demorar, e aí você usa o minoxidil junto para acelerar, e aí o negócio acontece. Normalmente as pessoas vão fazer o quê? Vão descontinuar o minoxidil, continuam a finasterida, e fica mais ou menos tudo certo. Algumas pessoas fazem o contrário, descontinuam a finasterida e continuam com o minoxidil a fim de tentar manter e tem bons resultados com isso, de uma opção muito mais natural. Mas não necessariamente é verdade, tá? Para todo mundo. Ou seja, algumas pessoas vão descontinuar o medicamento, vão continuar com o minoxidil e vão ter uma piora e voltam a tomar o medicamento, mantêm os dois, mas de fato cada um faz uma coisa e os dois remam a favor da melhora capilar. E eu mesmo já utilizei minoxidil por um tempinho aqui nas minhas entradas para ver. Era mais um efeito de teste, para ser bem honesto, e eu senti que houve uma melhora depois de 4 meses usando. Então não foi rápido, meu cabelo é baixo, mas me trouxe um bom resultado. Já conversei com muitos alunos meus, amigos meus. Eu tenho um amigo que a mulher dele é vice-presidente, dessas coisas aí capilares, medicina capilar, e é muito bacana conversar com eles. Vou deixar o nome em off porque o cargo chama atenção, mas conversar com ela é muito bacana e ela também é a favor do minoxidil. Eu utilizei o minoxidil da Oficial Pharma, eu gosto dos produtos da Oficial Pharma, utilizo vários da linha, eu não tenho cupom, não me mande direct, não pergunte aqui, não experimente colocar Leandro, vai lá e compre tranquilamente, mas é uma marca que eu gosto bastante, então eu cito aqui o que eu gosto. Mas desde que não seja fraudado, desde que não seja um minoxidil falso, todo minoxidil é minoxidil de boa qualidade, então você usa o que você achar melhor. Apesar de não sabermos o mecanismo de ação, tem diversas pesquisas com o minoxidil, por exemplo, em uma revisão sistemática de Cochrane, que investigava ali intervenções para queda de cabelo feminina. E nessa revisão foram mapeados todas as intervenções possíveis para o cabelo, até, obviamente, a data da pesquisa, que era julho de 2015. E dos 5.000 pacientes que ali estavam analisados, o único que foi considerado como eficiente foi o minoxidil. Depois dessa pesquisa de 2015, o minoxidil tomou uma proporção muito maior. Nós temos no mercado minoxidil 2%, 5%, enfim. Nesse estudo específico não se mostrou diferença entre 2% e 5%. Na minha opinião, a diferença de preço é pequena.
Então, se for para pecar 5% para gastar um pouquinho a mais, vai no 5%. Tranquilo, não vai ter efeitos indesejáveis, nada do tipo, mas eu tenho que citar aqui de 2 a 5 não houve diferença. Apesar da gente não saber o mecanismo de ação, temos algumas estimativas, tá? O que nós temos de melhor dos pesquisadores? Que, por ele ter uma ação vasodilatadora e, portanto, hipotensiva, quando está presente na região, ele faz dilatar aquele folículo esse piloso, e com ele dilatado tem mais espaço para o cabelo romper. Porque quando ele está muito fechadinho, bate aqui, ele quebra, fica fraco. Então quando ele dilata, o cabelo vem, cresce e dá aquela coisa bonita de se ver. Leandrão, e a utilização em outros locais, por exemplo, na barba, na sobrancelha, que inclusive vocês me enchem o saco com isso aqui, toda vez tem um comentário falando que eu pinto a sobrancelha. Olha, se eu fosse um cara mau caráter, vocês têm sorte que eu não sou mau caráter, mas essa hora era a hora de eu utilizar de tudo isso que vocês escrevem contra mim. Eu ia falar assim, olha, eu passo minoxidil, né, na sobrancelha, aí você ia olhar e falar, que beleza, eu vou comprar, eu passava o meu cupom, ganhava dinheiro, mas não, isso aqui a natureza, infelizmente, me deu. E você passando na sobrancelha, Deus me livre, na barba, sim, também pode aumentar o crescimento. E até mesmo das unhas, temos algumas pesquisas que mostram uma fortificação das unhas. O que se observou do minoxidil é que a parte que ele mais vai fazer efeito, apesar daqui funcionar, vai ser no vértice do couro cabeludo, ou seja, essa parte aqui de trás é a que o minoxidil mais vai interagir, mais vai dar resultado. Já para mulheres, tá? Isso é para homem ou para mulher, mas para mulher em específico, a parte de cima responde melhor do que a dos homens. E justamente por conta do que vocês podem até perceber, de receptor e coisas desse tipo, porque você pode ver, o homem sempre cai o cabelo aqui. E quando você faz um transplante de cabelo, Leandrão errou, é implante. Não, o nome certo é transplante. Porque você tira daqui e põe para cá, então é transplante, não é implante capilar. Você transplanta ele para cá, você percebe que quando você faz isso no homem, essa parte resolve, porque está transplantado, essa parte é diferente dessa parte. Nas mulheres já é mais igual, por isso que a mulher não perde cabelo localizadamente, ela perde como um todo. O homem perde mais no telhadinho. É mais indicado em pessoas que estão sentindo o processo de perda de cabelo, tá? Para aqueles que já estão 100% carecas, vai passar minoxidil, pode, né, se afogar em minoxidil, que não vão ver bons resultados. Então, normalmente, quem usa mais é o pessoal ali de mais ou menos uns 40 anos, que começa a dar aquela caída, como uma incidência geral. Estou falando, eu sei que tem gente que começa antes, a gente começa depois, mas mais ou menos ali 40 anos, quando começa a cair, é o momento de você entrar com minoxidil e tentar segurar esse processo. Tivemos um estudo observacional, tá, que analisaram quase 1.000 homens, e no final, né, que usaram minoxidil por 1 ano, e no final, mais de 60% foi visto uma grande melhora. Então nós temos um nível de incidência bastante alto solutivo. Mas também vale lembrar que 40% não se viu grande diferença. Não quer dizer que não viu nenhuma, tá? Mas não se viu grandes diferenças. O lance sempre desses estudos pegamos ali 1.000 homens, bacana. Mas a gente não sabe como é que estava a alimentação deles, estresse, coisas desse tipo. Então, só por ter uma melhora de 60% colocando ele, é muito relevante. Por quê? Porque normalmente a calvície tende a sempre piorar. Né? Você nunca vai conhecer um cara que estava calvo e aí depois de 1 ano ele apareceu cabeludo sem fazer absolutamente nada. Né? Não é normalmente o que acontece. O que normalmente acontece é sempre piora. Então, só de ter 60% das pessoas que melhoraram, isso é um excelente indicativo de que o minoxidil funciona. Apesar de até hoje não se saber o mecanismo de ação, estimando que o máximo, né, que a gente tem de melhor aí na ciência é essa dilatação e o cabelo crescer mais legal. Aqui no canal eu falei sobre a finasterida. Muitas pessoas acham de que isso atrapalha o desempenho esportivo, etc. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês com esse vídeo aqui, já que tem tudo a ver, que é da finasterida. Vai cair libido, vai perder massa muscular, tudo isso aqui nesse vídeo.